Sejam bem-vindos e vamos a um estudo bíblico. O Evangelho foi pregado aos mortos? Como interpretar 1 Pedro 4 e verso 6, onde diz assim: Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Textos difíceis de entender ou interpretar, deve-se recorrer a textos paralelos que tratam do mesmo assunto ou até mesmo semelhantes, assuntos próximos a estes. E também deve ler todo o contexto para ver o assunto que está sendo falado naquela passagem bíblica. Deve-se considerar texto e contexto, não apenas um versículo isolado. Um versículo isolado fora do seu contexto pode levar à interpretação equivocada. Vamos ver um exemplo aqui antes de explicar o versículo que é o tema do vídeo. Satanás tentou enganar Jesus citando um versículo do Salmo 91, onde diz lá que aos teus anjos guardará para que não tropeces em alguma pedra. Um versículo fora do contexto e sem examinar outras passagens, ou todo o texto para ver o real significado do versículo. E Jesus disse que também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás usou a Bíblia e Jesus também usou a Bíblia para se defender. Então, voltando ao tema, dá a impressão que o Evangelho foi pregado a pessoas mortas. Desta forma, deixaria brecha para crermos que existe chance após a morte, indo contra ao restante da Bíblia. Então, nesse caso, se deve recorrer a textos paralelos. Textos difíceis, deve-se recorrer a textos paralelos que falam de assuntos semelhantes, porque senão um versículo só isolado deixaria margem para crermos numa segunda chance após a morte, porque Pedro disse que o Evangelho também foi pregado aos mortos. E agora? Então vamos recorrer a um texto paralelo que eu vou citar dois aqui, que já interpreta de uma vez por todas. Hebreus 9 e verso 27 está escrito: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então esse versículo aqui deixa claro que após a morte segue-se o juízo. Este versículo deixa claro que os mortos não voltam e após a morte segue-se o juízo. É um caminho sem volta. Para quem morre perdido, é um caminho sem volta. Não tem mais segunda chance. Outro texto que podemos usar é a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16. Veja que o rico entrou em um estado de juízo e não era mais possível voltar para avisar a seus irmãos. Não há chance após a morte. É um caminho sem volta. Então, se é um caminho sem volta, de que adiantaria pregar para os mortos? Pregar o quê? Então, analisando os versículos anteriores ao capítulo 4 de Pedro, que eu li 1 Pedro 4, 6. Agora, se analisarmos os versículos anteriores, a partir do versículo 1, vemos que Pedro fala de pessoas que viveram ou vivem no pecado. Fala de pecadores. Então, o verso 5 vai ajudar na interpretação do texto, que fala de pecadores. Lá diz assim: os quais hão de dar conta
ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Esse é o versículo 5. É o versículo que antecede o versículo 6. Pessoas que vivem no pecado vão prestar conta a Jesus, que está preparado para julgar vivos e mortos. Aqui entra algumas interpretações acerca disso aqui. Na verdade, julgamento na Bíblia, há vários julgamentos que a Bíblia cita. Não apenas o juízo final. Quando se fala em juízo e julgamento, a pessoa sempre lembra do juízo final. Mas Deus já fez vários juízos aqui na terra. Este é um dos motivos que o verso 5 diz que há de julgar os vivos e os mortos. No passado, já houve o dilúvio, que foi um julgamento, foi um juízo de Deus sobre os ímpios. Houve a destruição dos cananeus, destruição de Sodoma e Gomorra, e ainda haverá. Jesus há de julgar os vivos e os mortos. No futuro haverá o julgamento do bode e das ovelhas, que acontecerá no final da grande tribulação, onde pessoas vivas serão julgados. Mateus 25, verso 31 ao 46. Quando Jesus vier à terra, ele vai julgar o mundo e estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Haverá um julgamento das pessoas vivas que estarão naquela ocasião. E haverá a grande tribulação, que será o maior juízo de Deus na terra. E o juízo final, que será o último juízo de Deus sobre os ímpios, onde os mortos serão julgados. Veja bem, os mortos serão julgados. É só ler Apocalipse capítulo 20. Lá diz que os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas no livro. Então, os versos 5 e 6 se completam. O evangelho foi pregado aos mortos, mas se referindo ao período de que, quando estavam vivos, foi pregado enquanto estavam vivos, ou seja, eles ouviram o evangelho e creram enquanto estavam vivos na terra, mas agora estão mortos. Foram julgados segundo homens e na carne, e agora vivem com Deus. Cremos que foram julgados fiéis a Deus enquanto estavam vivos na carne, e após a morte vivem com Deus. Podemos resumir assim: o evangelho foi pregado e creram, e depois morreram, a fim de que tivessem a vida eterna com Deus. É assim, se refere a pessoas vivas na carne, e hoje vivem com Deus. É essa a interpretação do versículo 6. Podemos crer que, dentre alguns julgamentos de Deus, hoje o ser humano ele é julgado em vida, no sentido de Deus avaliar a sua vida, seja com Deus ou seja no pecado. Quando a pessoa morrer, seguirá seu destino conforme o que ele foi aqui na terra. Conforme o que a pessoa foi aqui na terra, ela seguirá o seu destino. Veja na parábola do rico e Lázaro. Hebreus 9, 27, onde diz que após a morte segue-se o juízo, se aplica apenas aos perdidos, pois o salvo após a morte não entra em juízo. E veja que aqui diz que após a morte segue-se o juízo. E o justo, quando morre, ele não segue para nenhum juízo, porque ele não entrará em juízo. O salvo não entrará em juízo. Então, Hebreus capítulo 9 e verso 27 se aplica apenas aos perdidos, pois o salvo, quando morre, ele passa da morte para a vida e não entra em juízo. É só ver em 2 Pedro capítulo 2, do verso 4 até o 9. O verso 9 diz que Deus livra os justos e reserva os ímpios para serem castigados. Leia lá, desde o verso 4 até o 9, de 2 Pedro capítulo 2. Lá diz claramente que Deus reserva os justos
Lá cita Ló e tudo mais, lá que foi livrados por Deus. E no final diz que Deus livra o justo e reserva os ímpios para serem castigados. Então, de maneira nenhuma, haverá uma segunda oportunidade após a morte. Nem 1 Pedro do 4, versos 5 e 6, e nem 1 Pedro 3, verso 19, de maneira nenhuma diz que há uma segunda chance após a morte. A Bíblia é um livro para ser interpretado, e existem textos de difíceis interpretação. Esse tema que eu citei aqui tem mais passagens bíblicas e o estudo é muito mais amplo do que isso aqui, do que um vídeo de 10 minutos. Mas meu vídeo é sempre resumido, mas que dá para compreender, dá para ter um vislumbre aqui da situação aqui, né? O importante aqui foi provar que o evangelho nunca foi pregado a mortos e que não existe chance após a morte. Se morreu salvo, está salvo. Se morreu perdido, vai aguardar a ressurreição do juízo final para ser castigado no fogo eterno. Mas não existe oportunidade mais de salvação após a morte. É isso aí. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva se não for inscrito e até o próximo.